Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade, então, aos pequenos textos, grandes verdades. E o texto que nós vamos ler hoje está lá em Lucas 7, de 36 a 38 e depois de 44 a 46. A Bíblia nos diz o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. 44. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Essa semana a gente está falando a respeito do coração. Segunda-feira nós perguntamos: onde está o seu coração? Ontem nós falamos que o nosso coração precisa estar no lugar certo e falamos que lugar é esse. E hoje, nesse texto, nós vamos ver um coração que sabe exatamente o que precisa. A gente vê na história dessa mulher, ela é tida como uma pecadora. Antes da gente chegar na história dela, é muito interessante a gente falar um pouquinho do contexto. Jesus foi convidado por um fariseu para jantar em sua casa. Aí a pergunta que você pode se fazer, que muitos de nós nos fazemos, é: mas Jesus e os fariseus não tinham ali uma disputinha, uma rixinha? Na verdade, o que se acredita é que esse fariseu era um caçador de celebridades. Ele gostava de ter celebridades na sua casa. E isso era muito comum naquela época. Você dava um jantar, você convidava alguém famoso, proeminente, e essa pessoa atraía outras pessoas. Aí a segunda coisa que é importante da gente saber: quando esses jantares aconteciam, eles aconteciam no pátio da casa. A casa geralmente era construída em volta do pátio. E as pessoas da cidade, elas tinham liberdade de ir e vir. Elas não necessariamente participavam do banquete, mas era muito legal elas poderem, tanto para o anfitrião quanto para elas poderem ir e ouvir o que aquela celebridade, aquele rabi, aquele mestre estava falando. Então, essa mulher entrar na casa não necessariamente era problemático. O problemático era a fama dela e na casa de quem ela entrou. E aí a gente vê então que ela chega, ela já se ajoelha, ela derrama o frasco e ela chora e ela limpa, os pés de Jesus com seus cabelos. Sobre o frasco de alabastro, eu sempre imaginei que era um vaso, alguma coisa assim. E aí eu fui ler para compartilhar essa história com vocês e eu descobri, sabe aqueles difusores que muita gente hoje usa com óleo essencial no pescoço para ir difundindo o cheiro? Muitas mulheres judias e romanas usavam isso naquela época. Então, muito provavelmente, ela tinha um vidrinho que ela trazia no pescoço e derramou em Jesus. Só que é importante dizer, era um vidrinho muito valioso. Esse perfume era muito valioso. Aí a gente pensa, aquela mulher tinha um coração que sabia exatamente o que ela precisava. E ela precisava de Jesus e de perdão. Ela foi focada, ela não se importou com o que as pessoas iam dizer. E tem um outro fato importante: ela desatou o seu cabelo para enxugar os pés de Jesus. Uma mulher naquela época ter os cabelos soltos era uma vergonha. E aquela mulher não se preocupou com isso, ela simplesmente se jogou aos pés de Jesus. Só que a gente sabe, no decorrer da história, a reação de Simão. Mas Jesus, nos versículos de 44 e 46, ele deixa muito claro para Simão: Simão, eu cheguei na sua casa e você nem me deu água para lavar os pés. Eu cheguei na sua casa e você nem me deu um beijo. Eu cheguei na sua casa e você nem me perfumou, nem colocou óleo sobre a minha cabeça. Tudo isso um bom anfitrião deveria fazer. O coração de Simão não estava no lugar certo. O coração de Simão não estava em agradar a Jesus. O coração de Simão não reconhecia a sua necessidade do mestre. Olha o contraste.
Simão, autossuficiente, não fez nenhuma questão de ser hospitaleiro. Aquela mulher, conhecendo a sua necessidade, tendo o seu coração, sabendo o que precisava, foi atrás de Jesus e recebeu exatamente o que ela precisava. Que o meu coração e o seu coração seja como o coração dessa mulher, um coração que sabe da necessidade que temos de Jesus. Graça e paz, tenha uma boa noite e até amanhã.